A graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma palestra com o Dr. Júlio Horta. Para quem não o conhece ainda, ele é essa figura simpática, né? Agradável. Ele é reumatologista. Nossa, tem uma palavra que é dura de falar. Reumatologista, geriatra e ortomolecular também, né? Então ele é um médico assim, de muito gabarito, sim, que vai ministrar para nós, né? Eu também estou aí no time de vocês, não vai pensar que eu estou fora não, né? Eu já estou com aquele cartãozinho já lá de idoso lá para estacionamento e já estou andando de ônibus de graça. Então o Dr. Júlio vai estar à vontade aqui para ministrar para vocês e que cada um possa tomar posse daquilo que vai ser ensinado, né? Que isso venha trazer bastante edificação e conhecimento para todos nós. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, muito obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado pela vida do Dr. Júlio que está aqui esta noite, ó Pai, para ministrar esse estudo, Senhor, esses ensinamentos para todos nós. Que o Senhor esteja dirigindo, Senhor, as Suas palavras, dando sabedoria, dando entendimento, e que cada um dos participantes possam também estar atentos aos ensinamentos e possa tirar todo o proveito que vier desta palestra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção sobre cada um de nós e sobre a vida do Dr. Júlio, Pai. Assim nós oramos e somos gratos a Ti, em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Acho que é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Nós vamos conversar, bater um papo, e depois eu estou aberto aí às perguntas e pra gente. Nós vamos bater um papo sobre um processo biológico que todo ser vivo passa, que é o processo do envelhecimento, certo? A minha especialidade, vocês sabem, é a geriatria. Eu vou mostrar alguma coisa sobre a geriatria e o que acontece com o ser humano durante o processo do envelhecimento. O envelhecimento ele tem 4 características fundamentais. Ele é universal, ou seja, todo ser vivo envelhece, tá certo? Todas as espécies vivas atravessam um processo do envelhecimento. Ele é intrínseco. O que significa isso? Em todas as espécies, ele é geneticamente determinado. Então, cada espécie, como nós vamos ver mais adiante, ela tem o seu processo do envelhecimento, o seu tempo de envelhecer. Ele é deletério. O que significa deletério? Ele é prejudicial. Em todas as espécies vivas, o indivíduo idoso sofre muito mais do que o indivíduo jovem. Isso é lógico, tá certo? Então, assim, envelhecimento não é doença, mas o envelhecer nos deixa mais suscetível às doenças e ao meio ambiente. Então, ele é deletério por isso. E até hoje, no futuro talvez nem tanto, mas ele é progressivo. Não se pode deter o processo do envelhecimento, tá certo? Então essas são as 4 características básicas: universal, intrínseca, deletério e progressivo, tá certo? A geriatria. A geriatria é uma especialidade extremamente nova no âmbito da medicina. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, no começo do século passado, lá por 1900, o médico formado, ele era um clínico geral, ele fazia tudo: cirurgia, pediatria e todas as grandes áreas, ginecologia. A pediatria, ela começou no começo do século, ela iniciou-se no começo do século, por quê? Foi-se vendo que a criança, ela tinha algumas particularidades, tá? A criança não era um adulto que encolheu. Então, a criança tinha uma série de particularidades totalmente diferentes do adulto.
Daí, no início do século passado, lá por volta de 1900, surgiu a especialidade de pediatria e depois as outras especialidades. Com o envelhecimento da população mundial, lá por volta de 1950, nós vamos ver isso depois, foi se vendo também, os clínicos e os cirurgiões, que o idoso, ele não era um adulto com mais anos de vida, ele era um adulto que tinha as suas particularidades. Então, a partir daí, começou-se a estudar o processo do envelhecimento, onde surgiu a especialidade, que é extremamente recente, no âmbito das especialidades, chamado geriatria. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil existem mais ou menos 500 a 600 geriatras. É muito pouco. Cardiologista 10 mil, ginecologistas 15 mil e por aí afora. A especialidade de geriatria é extremamente nova. A gerontologia, ela é um pouco mais abrangente do que a geriatria. A gerontologia estuda as causas do envelhecimento na sociedade. Então, gerontólogo, todas as profissões podem ser. Um advogado que estuda as leis para proteger o idoso, ele é um gerontólogo. O cientista que estuda o processo do envelhecimento é um gerontólogo. A psicóloga que faz o estudo do processo psicológico durante o envelhecimento, ela é uma gerontóloga. Então, gerontologia pode ser exercida por todas as outras profissões. Geriatria não. Geriatria é só o médico que exerce, tá certo? Acho que eu fui uma para frente. Então, só para a gente ter uma noção de estatística, é aquilo que eu disse. Envelhecimento não significa doença, mas o envelhecer nos deixa mais suscetível, mais fragilizado em relação às doenças. Só para a gente ter uma noção aqui, ó. As chances de você infartar são 200 vezes maiores acima dos 50 anos do que em relação a um adolescente. Isso é lógico. Não é porque eu tenho 50 anos que eu vou infartar, mas as chances são muito maiores. A chance de você ser portador de câncer dobra a cada 9 anos acima dos 45 anos. Tá? Não é porque eu tenho 60 anos que eu vou ter câncer, mas a cada 9 anos as chances de você ter câncer dobra. As chances do diabetes também mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, o envelhecimento nos deixa mais fragilizado em relação às doenças. O que acontece em relação ao envelhecimento, comparando o adulto do idoso? Aqui esse slide é um pouco antigo, velho a gente não usa mais o termo, o idoso e o adulto mais jovem. Existe uma perda, nós vamos ver mais para frente, de 50% da força muscular. Isso não é doença. A pessoa com 80 anos, 85 anos, ela tem 50% de menos de força muscular. Fluxo sanguíneo renal diminui 50%. O débito cardíaco diminui 50%. A taxa de filtração do rim diminui 30%. Fluxo sanguíneo cerebral diminui 30% e por aí afora. Por que é importante o médico que exerce essa especialidade saber disso? Porque na hora de você medicar, você tem que saber tudo isso. Porque um medicamento, ele vai funcionar de um jeito para o adulto e diferentemente para o idoso. Tá certo? Então essas são as diferenças entre o adulto e o idoso. As fases, todo mundo pergunta, quando que a gente começa a envelhecer? Teoricamente, desde o início, no útero materno, a gente já começa a envelhecer, logicamente. Mas assim, em relação a uma fase adulta, a gente tem uma fase é o que se chama de período silencioso, onde as alterações bioquímicas já começam a acontecer. O período de alerta dos 60 anos para frente e acima de 60 é o período de caracterização da chamada terceira idade. É lógico que isso é cronológico. Nós conhecemos pessoas com 80 anos
que aparentam ter muito menos. E vice-versa, o contrário também a gente vê por aí. 60, 40, 50 anos aparecendo ter muito mais idade. Então, essa questão do idoso, a chamada terceira idade, acima dos 65 anos, é uma situação cronológica e foi feita para a Previdência Social e para uma série de situações sociais. Mas a gente sabe que o envelhecimento, ele é muito mais amplo que isso. Ele está influenciando a parte psíquica, a parte biológica e a parte social, tá certo? Aqui também, para diferenciar entre homens e mulheres, a mulher tem muito mais artrite, muito mais reumatismo que o homem. O homem então ela tem um pouquinho mais de hipertensão que o homem, um pouquinho mais de catarata. O homem tem muito mais enfisema, o homem tem muito mais doenças cerebrovasculares e por aí afora, tá certo? Então essas são diferenciações durante o processo do envelhecimento. Aqui também é um slide em inglês que mostra isso. Isso aqui é interessante, o peso do cérebro. O peso do cérebro de uma pessoa de 75 anos é 40% menor do que o peso do cérebro de uma pessoa de 30 anos. E por aí afora. Então, essas diferenças, o médico, é importante saber, como eu disse, na hora de você prescrever e na hora de você medicar. Aqui também algumas doenças ligadas ao processo do envelhecimento. Como eu disse, envelhecer não é doença, mas acomete-se uma série de doenças que são muito mais comuns na terceira idade. Doença de Parkinson, doença de Alzheimer, infartos e tudo mais, tá certo? Aqui também essas alterações que vão diminuindo com o passar do tempo. O metabolismo basal cai mais de 20%. Aqui uma coisa muito interessante, o total da água corporal. A gente perde mais de quase 30% da água corporal durante o processo do envelhecimento. Então, o idoso é um desidratado crônico. Por isso que a gente pede muito para a hidratação, para beber água, porque qualquer coisinha desidrata o idoso. E aí dificulta muito o tratamento das doenças, tá certo? Isso a gente pode discutir. Agora eu vou ilustrar algumas coisas que se você sair daqui com essa ideia, eu já vou ter ganho à noite, tá certo? Olha, isso aqui é um tecido muscular. Isso é biópsia de um músculo, que pode ser de um músculo, o bíceps, por exemplo, ou o quadríceps, de um adulto jovem, na faixa dos 30 anos, tá certo? Vocês podem ver aqui as fibras bem alinhadinhas, as células todas alinhadas, todas funcionando normalmente. Então, a força desse músculo aqui está totalmente preservada, tá certo? Isso aqui é tecido muscular do mesmo local de um idoso de 80 anos. Vocês notam que aquele tecido todo alinhado, todo certinho, foi substituído por quê? Gordura. Vocês vejam as células aqui, olha. Quando eu fiz a minha residência de geriatria, a gente falava assim, olha, andar tá bom, o idoso pode andar, e olhe lá, não se faz mais nada, a gente pouco recomendava exercício, porque não, ele está muito frágil. Hoje mudou-se muito o conceito. Isso aqui é chamado sarcopenia, é uma diminuição da massa muscular que vem com a idade. A gente chega a perder, como eu mostrei naquele outro slide, quase 40% da massa muscular. Isso aqui pode ser revertido? Pode, tá? Não vai chegar aqui, mas a gente consegue melhorar muito com o quê? Nutrição adequada, administração dos nutrientes e vitaminas adequados e, principalmente, atividade física. O quê? Só caminhar? Não. Só caminhar não adianta. Tem que ter exercício de
fortalecimento muscular. É fisiculturismo? Não. É exercícios resistidos, são exercícios resistidos. Você consegue reverter essa sarcopenia até com pessoas, os estudos recentes mostram isso, de 90 a 100 anos. Tá? Então tem estudos que comparam hoje grupos de pessoas de 90 a 100 anos que fazem exercício e grupos de 90 a 100 anos que não fazem exercício. 6 meses depois, o grupo que fez exercício deu banho em termos de qualidade de vida, de manutenção, de andar, de ser independente em relação ao grupo que não fez. Então, isso aqui que há 30 anos atrás era considerado normal, hoje a gente não considera normal e a gente não quer deixar que isso aconteça, tá certo? Então esse é um recado extremamente importante da gente ter aqui hoje. Vamos ver aqui, isso aqui, deixa eu passar mais um, isso aqui já é um pouquinho mais difícil, tá? Isso aqui é tecido cerebral. Isso aqui é um cérebro de um adulto jovem, normal. Aqui os neurônios perfeitamente alinhados, aqui os axônios, tá certo? E aqui todo o tecido do parênquima cerebral. Isso aqui é um cérebro normal, tá? E isso aqui, vocês veem a diferença. Opa, passei. Olha, esse é o cérebro normal. Esse é o cérebro com a temida doença de Alzheimer, ok? Vocês vejam que perdeu muito da massa do tecido cerebral, tá? Os neurônios todos atrofiados. Tem como evitar isso? Infelizmente ainda não, tá? A doença de Alzheimer é extremamente democrática, ela pode atingir qualquer pessoa, lógico que tem uma genética no meio. Mas assim, hoje os estudos mostram que se a gente tiver uma vida fisicamente ativa, controlar os fatores de risco, que depois a gente pode conversar, as chances de você ter Alzheimer diminuem bastante, tá certo? Então essa é a doença de Alzheimer. Aqui uma outra doença que há tempos atrás era considerado irreversível, hoje a gente tem a obrigação de não deixar chegar nisso aqui. Isso aqui é o tecido ósseo, tá? Que pode ser pode ser da perna ou da coluna. Vocês vejam a fragilidade disso aqui. É aquela história, a mamãe estava andando e caiu. Escorregou e caiu. Não, ela não escorregou e caiu. Ela quebrou a perna e caiu. Ela caiu porque quebrou. Então isso aqui é a osteoporose, a temida osteoporose. Acomete muito mais mulheres, mas também acomete os homens depois de 60, 70 anos. E hoje a gente tem um arsenal de tratamento que a gente tem a obrigação de não deixar chegar nisso aqui. Tá certo? Aqui só para ilustrar, isso aqui são as enzimas digestivas. Aqui, ó, 20 anos de idade, 30, 40, 50 anos, as enzimas digestivas totalmente funcionando, e com o passar dos anos, ó, 60, 70, 80, 90, todas as enzimas digestivas vão diminuindo. Isso mostra, é muito comum no consultório, queixas digestivas. Eu não posso jantar à noite, eu não posso comer que me pesa, tal. A causa está aqui, ó. Todo mundo tem a diminuição das enzimas digestivas. O que fazer? Substituição, reposição das enzimas e uma série de outras situações que a gente pode melhorar esses sintomas, tá certo? Essa foto é um pouco antiga, essa moçada aí já cresceu bastante. Por que a gente envelhece? Até agora não se sabe. Existem várias teorias. Ultimamente a teoria genética é a mais aceita. Existem alguns genes dentro do nosso organismo que vão dirigir ou acelerar ou retardar esse processo, tá? Esses genes, alguns já foram identificados, mas é muito mais complexo que isso. Então,
algumas teorias antigas. Eu vou falar algumas coisas só de teorias que antigamente falavam. Achava que existia um relógio dentro de cada cromossoma que ia identificar o nosso envelhecimento, que ia relacionar o nosso envelhecimento, que ia dirigir o nosso envelhecimento. Na verdade, esse relógio nunca existiu. O relógio existente é um gene ou vários genes que vão determinar o envelhecimento, tá certo? Esse cientista aqui, Hayflick, ele é um dos maiores estudiosos, ele é vivo ainda, e ele é um dos maiores estudiosos no processo do envelhecimento. Ele contribuiu bastante para tentar elucidar o processo do envelhecimento. Ele mora na Califórnia e tem o seu laboratório lá. A teoria dos radicais livres na década de 80, 90 foi muito propagada como a solução do processo do envelhecimento. Não foi provado. Por conta dessa teoria, até existe ainda uma especialidade médica chamada ortomolecular, que hoje em dia já foi muito comercializada, então virou assim um problema. Mas quem faz a coisa séria sabe que os radicais livres têm uma ação extremamente importante no envelhecimento. Se você combater o excesso de radical livre, você vai diminuir uma série de doenças e você vai poder retardar o processo do envelhecimento, mas você nunca vai poder deixar de envelhecer, tá certo? Então, existem algumas situações que você pode intervir. Hoje procura-se antioxidantes cada vez mais potentes na tentativa de diminuir essa agressão dos radicais livres dentro do organismo. O que significa radical livre? A nossa célula precisa de oxigênio para viver. Então nós somos altamente dependentes do oxigênio. Só que a gente paga um preço, a natureza paga um preço pelo uso do oxigênio. E esse preço são essas moléculas extremamente instáveis que saem da respiração celular, chamadas radicais livres do oxigênio. Esses radicais livres, eles são extremamente prejudiciais para as células. Eles agem no DNA das células, eles aceleram o processo das doenças. Só que a gente tem dentro das células enzimas que nos protegem contra essa oxidação. E a gente vai muito bem até mais ou menos 30, 40 anos, quando a gente vai perdendo essa guerra, essa batalha para o excesso de radicais livres, e aí a partir daí a gente começa a envelhecer. Essa é uma das causas do envelhecimento, tá certo? Então a tentativa de se retardar esse processo é constante e as pesquisas cada vez mais tentam achar uma substância, mas isso é impossível, não existe uma substância, tem que ser um pool de substâncias que vai tentar diminuir o estresse oxidativo, tá certo? Aqui eu não vou me alongar muito porque isso é bioquímica médica, não interessa muito, mas aqui são os temíveis radicais livres, o superóxido, o peróxido de hidrogênio, nada mais é do que água oxigenada, tá certo? O oxigênio singlet são extremamente prejudiciais às células. E o que fazer? Não muda muito. A gente tem que se alimentar bem, tá certo? Procurar fazer exercício aeróbico e de peso também. Esse slide é um pouco mais antigo, mas hoje a gente coloca aqui exercício aeróbico moderado e exercício com pesos moderados, tá certo? Essa história aqui dos metais pesados a gente pode falar alguma coisa, mas isso não interessa muito. E aqui, olha, abandonar os hábitos suicidas. 3 hábitos suicidas: cigarro, bebida em excesso, bebida alcoólica e sedentarismo. O sedentarismo talvez seja um dos piores fatores de risco hoje em dia. Se a gente perguntar aqui, quem tem diabético na família, muita gente vai levantar a mão. Quem tem hipertenso, muita gente vai levantar a mão. Quem não faz exercício aqui, a maioria vai levantar a mão. Ainda hoje. Então, o sedentarismo é extremamente prejudicial
para quem quer ter uma qualidade de vida. Então, a respeito de dieta, eu não vou me alongar muito, depois a gente pode conversar sobre isso. Açúcar, doces, a gente sabe que realmente, além de engordar, tem uma ação dentro das células extremamente importante, o excesso de açúcar e glicose. Existe um processo que chama glicação, tanto que existe um exame que você pede que chama hemoglobina glicosilada ou glicada, que mostra a glicação celular, nada mais é do que acelerar o processo do envelhecimento, tá certo? A glicação e outras alterações aí alimentares. Depois a gente pode discutir. Isso aqui é um estudo interessante que, assim, medidas não medicamentosas, tá? Então, sem remédio nenhum, conseguiu diminuir o risco cardiovascular e o controle da pressão alta num grupo de pacientes estudados. Isso aqui é um trabalho que foi feito. Então, quais são as medidas? Porque é muito fácil você prescrever um remédio, né? Falar, toma isso e sua pressão vai baixar. O difícil é você conseguir uma coisa que chama mudança de estilo de vida na pessoa. Redução do peso, redução da ingestão de sal, maior ingestão de alimentos ricos em potássio, redução do consumo das bebidas alcoólicas, exercícios físicos regulares. Só com isso aqui, nesse trabalho, conseguiu-se diminuir a pressão do grupo estudado sem precisar tomar remédio. Só que é muito difícil a gente conseguir isso. Abandono do tabagismo, logicamente, né? Que é o cigarro. Aqui é uma coisa que todo mundo quer. Eu quero tomar vitamina porque eu não quero envelhecer. Não é bem assim. Tem que ser muito bem orientado. Tem algumas vitaminas que em excesso fazem muito mal, tá certo? Mas eu sou extremamente favorável ao uso correto das vitaminas como complemento, tá certo? Como complemento. Então tem várias vitaminas aí que a gente vê um monte de gente tomando. O paciente chega na nossa frente e derruba um monte de vitamina. Eu estou tomando isso, aquilo, às vezes totalmente errado, tá certo? Os oligoelementos são extremamente importantes, tá certo? Aqui são substâncias, aquela que eu falei, que são potencialmente antioxidantes. Existem duas aqui que são muito estudadas atualmente, o resveratrol, tá? Resveratrol é uma substância tirada da casca da uva. Potencialmente é um anti-envelhecimento e um antioxidante. Isso tem estudos comprovados, a gente tem utilizado o resveratrol em estudos e com bons resultados. Esse EGCG aqui, ó, epigalocatequina galate, isso aqui é a substância do chá verde. É um potente antioxidante também. Só que não adianta você ficar tomando chá verde, porque a quantidade é muito baixa. Então, estudos têm sido feitos para tentar tirar essa substância e poder ser usada em termos medicamentosos. Tá certo? Isso é só para a gente ilustrar alguma coisa aí. Aqui, só para a gente ter uma ideia, isso aqui são dados americanos, tá certo? Não são dados brasileiros. Mas se a gente for transportar aqui para o Brasil, a gente vai ter uma deficiência muito maior. Você veja aqui, olha, porcentagem das pessoas com deficiência desses minerais aqui, ó. Selênio é um dos minerais mais importantes. 70% das pessoas têm deficiência em selênio. Zinco, também um dos minerais extremamente importantes. 50% das pessoas têm deficiência em zinco. Magnésio talvez seja o mineral mais importante. 40% das pessoas têm deficiência de magnésio. Eu vou sair aí tomando zinco, magnésio? Não, mas tem que ter um certo critério de administrar. O cálcio também, bastante, 20% das pessoas têm deficiência em cálcio. Isso aqui são micro-oligoelementos, não são vitaminas, tá certo? E aqui isso aqui está ligado à medicina ambiental, só para a gente ter uma noção de como o nosso meio ambiente pode ser prejudicial à nossa saúde. Isso aqui
é o seguinte: o homem antigo e o homem moderno, tá certo? E aqui os elementos são todos minerais. Então, assim, antigamente, antes da Idade Média, a quantidade de zinco era basicamente a mesma, cobre basicamente a mesma e ferro basicamente a mesma. Isso se mantém, manganês. Agora, quando a gente vai para os metais pesados, que são extremamente prejudiciais à saúde, olha a diferença da era pré-industrial e da era pós-industrial. O homem antigo tinha 0,001 partes por milhão, isso aqui, ó, ppm, partes por milhão, de chumbo dentro do seu organismo. Olha hoje aqui, ó, 1,7, isso aqui é extremamente alto. Mercúrio, 0,001, hoje 0,19, é alto para burro. O cádmio, extremamente cancerígeno, 0,7. Então, o nosso meio ambiente é contaminado por conta dessa questão dos metais pesados. Como nos defender contra isso? Uma alimentação adequada, o uso adequado de vitaminas, de antioxidantes e tudo mais, tá certo? Isso aqui é o que se usava muito antigamente, o exame do cabelo, hoje já não se faz mais, tá? Porque os laboratórios estão extremamente desenvolvidos, hoje já não se usa mais esse exame. Isso aqui é um estudo de uma colega da Unicamp, só para a gente ver o quanto o meio ambiente pode afetar a nossa saúde. Isso aqui é em criança, tá certo? QI de criança. Quanto mais chumbo as crianças tinham dentro do seu sangue, ia diminuindo o QI, quociente de inteligência, tá? Então, o chumbo na criança é extremamente perigoso e tem que ser detectado. Isso é só para ilustrar. Substâncias químicas extremamente cancerígenas, aflatoxina, é um fungo que tem no amendoim, extremamente cancerígeno, e outras, o alcatrão que tem no cigarro, tá? Todo mundo fica preocupado com a nicotina do cigarro, mas a nicotina, até que ela não tem... É que ninguém fala, a nicotina é extremamente boa para o organismo, tanto que tem remédios hoje para Alzheimer que tem nicotina na sua composição. O problema do cigarro não é a nicotina, o problema do cigarro está aqui, ó, é a combustão do alcatrão. A hora que queima o alcatrão é extremamente cancerígeno, ó, câncer de bexiga, de bronco, de pele, de vagina, de bronco, de medula óssea, de fígado, de pulmão. Arsênico, extremamente cancerígeno. E reposição hormonal. É o grande... Reposição hormonal, nós vamos deixar de envelhecer? Não, mas nós vamos ter um envelhecimento mais saudável. Dentro do razoável, dentro do possível. Não é todo mundo que pode tomar hormônio. Existem vários tipos de hormônios e o médico tem que estar afeito a essa reposição para saber quem pode e quem não pode tomar hormônio. Tireoide, a diminuição do funcionamento da tireoide parece uma epidemia, né? Hoje acima dos 50, 60 anos, tá certo? E hormônios aí que a gente usa em cada caso diferente. Aqui está quase terminando, tem gente bocejando já, aí eu vou terminar, tá? Ó, isso aqui é pesquisa em cultura de célula, tá? Para saber o quanto cada espécie viva vai viver ou pode viver. Então aqui, ó, o ratinho, o coelho, a galinha, a vaca, o homem e a tartaruga de Galápagos. Aqui é o tempo de sobrevida das células de cada espécie. Então o ratinho vive aí poucos, 2, 3 anos, o coelho 4, 5 anos, a galinha um pouco mais, a vaca um pouco mais, chega a quase 20 anos. O homem 100, 110, não passa disso. E a tartaruga de Galápagos chega a viver quase 200 anos. Esse estudo foi feito pelo seguinte. Cada espécie, quanto mais
defesas antioxidantes a espécie tem, mais ela vive. Esse é um dado extremamente importante. Então, as defesas antioxidantes, as enzimas antioxidantes de cada espécie é o que determina o tempo de sobrevida da espécie. Você vê que o homem é uma das espécies que mais vive, menos a tartaruga de Galápagos. E aqui um problema para os nossos governantes, né, que hoje em dia a gente, é bom nem falar muito nisso, mas é um aumento populacional, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, aqui olha, em 1830, para ser mais exato, a Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Aqui, ó, 1 bilhão. Ela levou 100 anos para ter o segundo bilhão, tá? 1900 e tanto. Então, o que lá atrás levou 100 anos, aqui, de 2010 a 2020, nós vamos ter mais um bilhão de habitantes, chegando a 8. Então, o tamanho do crescimento populacional da espécie humana. O que lá atrás levou 100 anos para conseguir, em 10 anos a gente vai ter mais 1 bilhão, chegando quase aqui a 8 bilhões de habitantes. Os estudos mostram que isso aqui não vai crescer exponencialmente, vai ter uma diminuição até, mas o grande problema está no envelhecimento dessa população, que somos nós, tá certo? Com todas as implicações de previdência, de saúde, de leitos hospitalares e tudo mais, tá certo? Aqui mostra isso, olha. Essa curva aqui é o que mostra a chegada das pessoas à chamada terceira idade. Você vê que ninguém passa daqui, ó. 100 anos é o máximo que se vive. Mas a curva, ela vai aumentando a partir do momento que vão se passando as décadas. Então, essa curva que eles chamam de embarrigando, vai aumentando, ou seja, mais pessoas. Em 1900, muito pouca gente chegava a 50, 60 anos. Olha aqui, ó. Aí, 1920, mais pessoas começaram a chegar. 1940, mais pessoas chegaram. Esse gráfico foi até 1980. Hoje, já está aqui, ó, é uma retangularização da curva. Muito mais gente chegando dos 60 anos para cá. Ou seja, a população acima de 60 anos está aumentando muito em todos os países, mas principalmente nos chamados países em desenvolvimento que nós estamos. Tá certo? Então está quase acabando. O que a geriatria quer? Troca isso aqui tudo por uma palavra só, ou duas. Longevidade saudável. Tá certo? Não adianta você viver 90 anos com doenças, totalmente dependente. Então, hoje, a independência e a autonomia são sinônimos de saúde. Tá certo? Porque se você for ver um idoso, uma pessoa acima de 60 anos, ela tem hipertensão, ela tem artrose, ela tem diabetes, ela tem várias doenças. E essas doenças são controláveis. E essa pessoa pode ser totalmente independente. Então ela é considerada saudável. Tá certo? Então hoje o nosso objetivo é uma longevidade saudável. Então é o que a gente quer, um envelhecimento saudável e tal. Antigamente, é o que fala aqui, a medicina era tinha um aspecto muito mais curativo e hoje a tendência é um aspecto muito mais preventivo, tá certo? E aqui, para terminar, um ditado árabe que fala o seguinte, que uma pessoa ela pode ser medida por 2 números, o 1 e o 0. Se ela tiver saúde, ela vale 1. Se ela for jovem, adiciona-se um 0 e vai para 10. Se além de jovem ela for bonita, vai para 100. Se for culta, vai para 1000. Se for rico, então, 10.000. Se for feliz, dono de um carro espetacular, 100.000.
E assim por diante, adicionando 0 e multiplicando a conta por 10. Mas se faltar o número 1, todo o restante valerá 0. Esse é um ditado árabe antigo. Tá certo? Era o que eu tinha para falar, espero não ter assustado vocês, mas eu estou aberto aí às perguntas. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Se alguém tiver pergunta, é isso. Aham. Claro. Isso é extremamente importante. Então, é aquilo que eu mostrei lá nos primeiros slides. Nós temos uma perda de mais ou menos 20% da nossa capacidade cognitiva, que é lembrar e ter as interações de pensamento e tudo mais. Só que esse limiar é extremamente frágil, extremamente difícil de você identificar. Quando vem uma pessoa na minha frente e vem falando que está esquecida, a gente tem que sempre pensar no pior, que é a doença de Alzheimer, e vir voltando. Nem todo mundo tem Alzheimer, não é assim. Mas um esquecimento normal para a idade, todo mundo tem. Esquecer alguma coisa, esquecer um nome, esquecer... Agora, se isso começa a complicar as atividades do dia, realmente aí preocupa e precisa ser avaliado. Mas uma coisa que é um ditado que a gente tem é o seguinte: quando a pessoa vem sozinha, como você aí, chega a falar, eu estou muito esquecido, não sei o quê, acho que eu estou com um problema, na maioria das vezes não vai ter problema nenhum. Agora, quando a pessoa vem trazida pela família, e a família chega e fala, olha, papai e a mamãe estão muito esquecidos, acontecendo isso, e ele olha e fala, não, você pode ver que é alguma coisa. Então, quando a pessoa senta sozinha, eu estou esquecido, fica tranquilo que não é nada, mas quando vem trazido pela... Ou então, o que a gente chama de o sinal do acompanhante. Senta o paciente, a filha, ou o filho, ou o acompanhante, e a gente faz uma pergunta, ele olha imediatamente para o acompanhante, você pode ver que alguma coisa tem. Entendeu? Então a gente vai atrás e... É isso aí. Independente, deve continuar assim. Mas isso é normal, todo mundo tem. Oi. Então, a artrose é um dos tipos de reumatismo. Existem mais de 100 tipos de reumatismo, tá? Mas, basicamente, existe o reumatismo inflamatório, que são as artrites, tá? É que os termos confundem muito, até médicos se confundem com isso. E as artroses, que são chamados reumatismos degenerativos, de desgaste. A artrose nada mais é do que isso. A articulação, a junta, ela tem um amortecedor de cartilagem, todas as articulações têm. Joelho, coxa femoral, na coluna. E com o passar do tempo, esse amortecedor ele vai se gastando, vai se degenerando. E com isso,
aí que tem a confusão. Tem um processo inflamatório, que a artrose vira a osteoartrose vira uma osteoartrite. Mas diferentemente da artrite reumatoide, que é uma doença do sangue, autoimune, que vai entortando, é uma outra coisa. Então, assim, artrose todo mundo tem. Uns mais, uns menos. Ou é no joelho, ou é na coluna, todo mundo tem. Só que o grau de dor é muito diferente em cada pessoa. Eu já vi colunas no raio-x com aqueles chamados, é um termo que eu detesto, mas que até médico fala isso, bico de papagaio, que nada mais são do que artroses da coluna. Eu já vi colunas que você olha e fala assim, não é possível. O paciente chega e fala, não tenho dor nenhuma. E pessoas com mínimo de artrose e com muita dor. Então isso é muito variável, tá? Mas hoje tem tratamento, tem como você melhorar. Então, volta a falar. O que segura uma junta, uma articulação? São os músculos. Então, se você fortalece aquele músculo, você vai melhorar o funcionamento daquela articulação. Aí entra no exercício, tá certo? Dar remédio é muito fácil. A gente dá remédio, eu dou muito remédio, mas você tem que fazer exercício. Tá bom? Então, na verdade, hoje em dia, não existe uma prevenção. Tá? O que tem são estudos assim. Existe um estudo populacional recente. Então pegaram duas populações. Isso tudo é americano, não adianta, no Brasil não tem nada disso. Duas populações. Uma população ativa, fisicamente ativa, e outra população sedentária. Seguiram essas duas populações durante 30 anos. Ao final desses 30 anos, a população fisicamente ativa tinha bem menos Alzheimer do que a população sedentária. Exercício previne Alzheimer? Não. Mas o exercício melhora a circulação, diminui pressão arterial, melhora uma série de coisas que talvez possa levar a uma menor incidência de Alzheimer. Mas eu estou falando em nível populacional. Agora, em nível individual, é muito difícil. Mas o que eu falo para os meus pacientes? Atividade física, controle rigoroso, isso é sabido já. A hipertensão arterial é uma das maiores causas de demência. Tá? A doença de Alzheimer é uma demência, existem várias demências. A demência vascular é uma das mais comuns também, e a causa principal é a hipertensão arterial. Então, assim, o controle rigoroso da pressão arterial. Atividade física moderada, regular e constante, no mínimo 5 vezes na semana. O controle dos fatores de risco, colesterol, obesidade, diabetes e tal. A chance de você ter Alzheimer é bem menor do que a pessoa que não faz isso, entendeu? Mas isso é 100%? Não, não é. Ainda não existe. Por isso que existem alguns testes hoje de Alzheimer que já existem, mas que ninguém pede, porque eu vou fazer um teste em você, você tem uma chance de ter Alzheimer, como é que vai fazer? Não, é besteira saber, né? Então o melhor é tentar prevenir. Mas eu acredito que num futuro não tão longe, a doença de Alzheimer vai ser como uma pressão, como a hipertensão arterial, que você vai tratar com vários medicamentos. Porque hoje, o hipertenso grave, você tem que dar 2, 3, 4 medicamentos, tá, para controlar a pressão. O Alzheimer vai ser mais ou menos isso. Então você vai dar você vai pôr um adesivo, você vai dar um antioxidante, você vai dar isso que eles falam, a vacina que vai sair contra o Alzheimer. Na verdade não é uma vacina. É uma substância que está sendo testada que vai inibir o envelhecimento do neurônio, entendeu? Então, eu acredito que num futuro não tão longe, a doença de Alzheimer vai ser uma doença controlável. Como é hoje a AIDS.
A AIDS na década de 80 era o fim do mundo. Hoje ela é uma doença controlável com medicamento. Entendeu? Eu acho que a Alzheimer vai ser mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É importante também, é muito importante, mas assim, os estudos hoje mostram que a atividade física é mais importante que a intelectual. Eu sei, eu entendi o que você quer dizer. Ah, tem que fazer palavra cruzada, tem. Até tem, se você fizer junto, mas se você puder escolher, faça atividade física. Porque é um ditado antigo, corpo são e mente sã. Quando você estimula teu músculo, você vai estar estimulando o teu cérebro também. Tá? Deve. Esses estudos que eu estou te falando são recentes e são com pessoas acima de 90 anos, que nunca fizeram nada. Pegaram essas pessoas para fazer exercício. 6 meses depois, o grupo que fez exercício deu show no grupo que não fez exercício. Não é bodybuilding, não é fisiculturismo, é outra coisa. Hein? Tá? Todo exercício você tem que ter a força de vontade, senão você tem que ter a atitude, senão você não faz. Daquele slide que eu mostrei, o mais difícil é o medicamento, que não é um medicamento, chama-se MEV, mudança de estilo de vida. É muito difícil você conseguir isso do seu paciente, é muito difícil. Você tem que ter uma persuasão muito grande. Ou a não ser que a pessoa, sabe, aqueles casos mais drásticos, a pessoa infartou, aí vai mudar de vida, né? Ou teve um derrame, aí vai, mas aí é complicado, né? Sem mais perguntas? Tem. Artrite reumatoide é uma doença autoimune que acomete muito mais mulher do que homem, ninguém sabe direito por quê. E tem uma faixa etária que vai aí dos 15, 20 anos até 40, 50 anos. Tem um caráter genético hereditário. E assim, o tratamento da artrite mudou muito nesses 10 últimos anos. A artrite era uma doença incurável, deformante, que o paciente deformava na tua frente. Eu vi muitos pacientes entortando. Hoje tem medicamentos, são chamados medicamentos biológicos, que a gente não fala em cura, mas olha, eu tenho pacientes que, assim, mudaram a vida muito por conta desses medicamentos. Só que são medicamentos extremamente caros, só conseguem no alto custo, mas a gente tem conseguido. A doença de Parkinson também é uma doença degenerativa, só que é de um local muito específico no cérebro, chamado núcleus da base, onde há uma deficiência de uma substância, de um neurotransmissor chamado dopamina. A deficiência de dopamina, ela leva a uma série de sintomas. Os mais conhecidos são os tremores, é o tremor de repouso, então a pessoa está parada e está tremendo. E mais importante que o tremor é a rigidez. O parkinsoniano ele vai ficando rígido, ele vai ficando em bloco,
Só que assim, é uma doença que hoje a gente sabe que os sintomas aparecem lá na 60, 70 anos, mas a degeneração dos núcleos da base começa bem antes. E o Parkinson tem um caráter genético hereditário muito clássico, diferentemente da doença de Alzheimer. Tá? Ela não leva à demência só no final. Então, no final do 20, 30 anos depois, o parkinsoniano ele pode ser demenciado e tal, mas ele fica lúcido na maioria do tempo e vai... E assim, tem tratamento, o tratamento é sintomático. Você melhora os sintomas, mas a doença progride. Ainda não tem nada que você consiga segurar ou retardar o processo, né? Lógico, hoje tem cirurgia, as cirurgias estereotáxicas que o neurocirurgião ele vai lá no ponto e ele põe um eletrodo, melhora bastante os sintomas, você consegue diminuir a tomada dos remédios. O problema do Parkinson é que o remédio só tem um remédio que funciona para Parkinson, é a levodopa. Tem vários nomes, Prolopa, mas é o único que funciona. Ele tem o que a gente chama de lua de mel. Ele funciona por uns 5 anos muito bem, depois começa a não funcionar, aí você tem que aumentar. Você tem que aumentar a dose e ele começa a dar muito efeito colateral. E aí vai complicando, né? A esclerose múltipla, muita gente confunde com Alzheimer, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É que antigamente a doença de Alzheimer era chamada de arteriosclerose. Está esclerosado. Né? Mas a esclerose múltipla é uma doença neurológica, motora, a doença do neurônio motor, que é a esclerose em placas, quer dizer, os neurônios, principalmente periféricos, vão se fibrosando. É uma doença autoimune também, que acomete principalmente pacientes jovens, e hoje em dia também, como na artrite reumatoide, existem os medicamentos biológicos que a gente consegue segurar bastante o processo. Mudou muito. Essas doenças autoimunes hoje, o lúpus, a artrite, a esclerose múltipla, por conta desses medicamentos, olha, melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas, viu? Olha, não tem nenhum estudo que comprove isso, viu? Nenhum estudo. A gente sabe que, lógico, os agrotóxicos e tal, mas assim, o que tem são relatos muito isolados, que em medicina você não pode, você tem que ter assim uma coisa muito mais abrangente, quer dizer, fulano tomou não sei o que, melhorou, isso não conta, entendeu? Então tem que ser assim, os estudos em medicina são todos assim, para uma coisa funcionar, você tem que fazer um estudo que eles chamam de duplo cego placebo controlado, quer dizer, você pega uma população de pacientes, você pega um medicamento, pega o placebo, você mistura tudo, nem o examinador sabe quem vai tomar o quê, e aí você dá e acompanha e vê se funciona. Quando funcionou, esse remédio funciona. Então é assim. Então você fala, fulano tomou não sei o quê, tomou não sei o quê. É muito... tem até um termo em medicina que a gente chama de anedótico. É anedótico, quer dizer, não dá para você falar, né? Oi? O lúpus é uma doença autoimune também, é uma doença reumatológica que acomete principalmente a mulher jovem, tá? Que vai dos 15 aos 40 anos, principalmente na fase do ciclo menstrual. É uma doença que antigamente era extremamente grave, eu já vi muita menina, muita mulher nova morrer de lúpus. Hoje o lúpus tem tratamento, é raro a gente... É lógico, tem que ter os cuidados, tudo, mas é raro a gente chegar num ponto assim de muita gravidade.
Olha, existem as indicações cirúrgicas. Então, assim, quando o desgaste daquele amortecedor que eu falei já está muito, então está batendo osso com osso, a perna vai entortando, a indicação cirúrgica. O que vai fazer? Pôr a prótese, retificar. Mas precisa ver se o paciente tem condições de operar. Às vezes ele tem diabetes e insuficiência cardíaca, às vezes não dá para operar, entendeu? Aí o ortopedista tem que chamar o geriatra, o clínico, para ver as condições clínicas do paciente, né? Não é que ele não queira operar porque não quer, ou é difícil, né? Às vezes, normalmente quem tem artrose, normalmente tem mais idade e tal, e tem outros problemas, né? Mas eu tenho pacientes com próteses nas 4 grandes articulações que estão super bem, né? Os 2 joelhos, os 2 quadris estão super bem. Esse é um outro problema da prótese. Quando a pessoa é mais jovem, você tem 60 anos, por exemplo, a maioria dos ortopedistas, eles vão protelando. Por quê? A prótese tem um tempo. 15 anos no máximo, a prótese importada, a brasileira menos. Então, significa que aquela pessoa vai sofrer 2 cirurgias. E cirurgia é cirurgia, né? Então, eles protelam um pouco para poder pôr uma prótese que... aí que tem que pesar, assim, a pessoa fala, puxa vida, mas a minha opinião é essa, não é da maioria dos ortopedistas, mas assim, a pessoa tem 60 anos, tem uma artrose, se colocar a prótese agora, ele vai viver esses 10, 15 anos muito bem, sem dor. Aí lá, 75 é uma outra história, entendeu? Eles ficam protelando. Se fosse comigo, eu ia querer pôr a prótese. Daí 15 anos ninguém sabe, né? Mas nem se... Então ele vai ter... Porque uma vez que você coloca a prótese, a dor acaba. Não. Prótese de joelho? Não, prótese de joelho dura mais, que isso. Mesmo a brasileira. Dura 10, 15 anos. Muda de ortopedista, é isso que eu te falo. Não, tem que fortalecer tudo, mas tem que pôr prótese, senão não adianta. Vai em outro ortopedista. Bom, gente, acho que qualquer questão aí a gente... Eu não sei se sai para lá na frente. Nosso instrutor não está aqui. Deixa eu ver como é que sai esse negócio. Ele é um grampo aqui. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Nós queremos agradecer o Dr. Júlio e eu preciso fazer honra a quem tem honra, né? Ninguém fala quantos anos eu tenho, mas ele é culpado disso também, né? Né? E tudo isso é muito válido para nós, foi muito gratificante essa palestra e aconselho vocês a fazer uma consulta lá. Todo mundo quer que eu dou todo mundo quer, doutor Júlio, todo mundo quer que eu dou a receita dos comprimidinhos que eu tomo todo dia. Aí eu fui lá perguntar para ele falou, não, você não pode mandar fazer essa receita, tem que passar por aqui. Então tem um segredinho lá, cada um de vocês precisa ter o segredinho.
né? Claro, né? Então cada um. Mas eu louvo a Deus porque esse ano eu entrei na terceira idade. Estou muito feliz por isso e tenho essa bênção aqui que me acompanha, que me ajudou esse ano todo. Doutor Júlio, nós vamos dar apenas um mimo para o senhor. Que eu quero também agradecer a presença de todos vocês, que eu sempre digo, né? Se não for vocês, não acontece nada. E quero agradecer a presença dos nossos irmãos de Agudos que vieram. Fique de pé para nós, por favor. Aí, a nossa turminha de Agudos. A Márcia, levanta a mão aí, Márcia. A Márcia é a esposa do pastor Luiz, que sempre está aqui. Tem mais gente de Agudos aí atrás. Fica de pé, pode ficar de pé. Isso, e obrigada pela presença de vocês, viu? E sempre que nós tivermos os nossos eventos, vocês estão convidados. Quem está nos visitando? Estou vendo, tem mais... Ah, Dona Nelly, quem não conhece a mãe da Sandra, essa simpatia, fica de pé, Nelinha, querida. Seja bem-vinda. Olha lá, o meu médico, viu, doutor Júlio? Meu médico é o doutor Júlio. Ah, espero que tenha gostado. Olha lá, doutor Júlio, diz que é meu médico, é o doutor Júlio. A outra aqui falou assim, é o Júlio, a Nelita. A outra falou aqui, o Julinho que vem? Eu falei, é. Falei para mamãe, a senhora não vai ver o lindinho da senhora? Ai, hoje eu estou cansada, filha, eu já vi ele ontem. Quando ela vai lá tomar o sorinho, ela já volta animada, volta a outra, né? Mas nós louvamos a Deus por nós termos pessoas, porque nós não temos tantos médicos aqui em Bauru que nos dá essa honra, viu? Eu tenho que ficar... Pode. Verdade. Meu médico bonito aí. Nas nossas vidas, graças a Deus. E também acompanha a Vilma, né? E eu falei para ele, o senhor já virou ali para mim agora, desde a sogra, acompanhou o seu Eduardo, né? Então a gente fica feliz porque o senhor não está num lugar estranho. O senhor está, olha quanta pessoa aqui. Né? E nós queremos agradecer. E eu estava ali, o senhor falou assim... eu tomo sorinho todo mês também, né, do ortomolecular. O senhor falou assim, eu preciso ir lá fazer uma avaliação. Eu falei, já não é sem tempo. Né? Mas nós agradecemos a Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de pedir para a Vilma, né, que viesse aqui abençoar o doutor Júlio. Que estamos com labirintite, não estamos comendo bem, doutor Júlio, precisa de um sorinho. É muito bom a gente estar com o doutor Júlio aqui, ele tem nos acompanhado, né? Louvamos a Deus pela assistência dele, né? E nós nos sentimos assim, bem à vontade, né? E descansados também, né? Porque nós podemos confiar nesse profissional que ele é, né? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida, Senhor. E nós pedimos a tua bênção para cada um que veio aqui neste momento, Pai. Que ele saia daqui confortado, que ele saia orientado e possa praticar aquilo que nós ouvimos. Pedimos a tua bênção para o doutor Júlio, no seu profissionalismo, na sua bondade, generosidade, humanidade. Este homem, Senhor, é uma bênção e nós podemos desfrutar do que ele tem feito, das suas atitudes, Pai, como profissional, como ser humano. Nós te louvamos por esta noite e por aquilo que ele fez aqui, que ele expôs e a sua orientação. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. De pedir um favorzinho, que ultimamente eu tenho feito isso.
que vocês já fizeram as perguntas que vocês quiseram. Não pegue o Dr. Júlio no canto para impedi-lo de comer, porque nós tivemos uma vez um psicólogo que veio aqui e uma pessoa pegou ele aqui